É um processo automático, tá? Mecânico. O HandTalk também. Eu escrevo lá uma palavra, ou uma frase, ou um contexto pequeno, ou falo. Ele vai tentar fazer uma sinalização ali. Pode ser uma fotografia, uma imagem, por voz ou por escrito. Se está usando muito esse tipo de. Está se usando muito esse tipo de softwares, que é um avatar, para fazer algumas traduções de sites, tá? Não é humano, é o aplicativo, o software. A interpretação simultânea, o profissional pega de uma língua, faz a questão daquele conteúdo e faz a vocalização na hora, junto, ao mesmo tempo que está sendo executado o conteúdo emitido. Olha que interessante, né? Tem o Oscar, vocês já assistiram? Percebe-se que na hora que a pessoa está lá falando, existe uma voz de um intérprete no mesmo momento, fazendo a mesma hora, fazendo ali a voz daquele, é um profissional fazendo a voz daquela pessoa. Isso também acontece na língua de sinais. Tem uma palestra aqui falada e vai ser finalizada em língua de sinais para um público na mesma hora, simultaneamente. A interpretação consecutiva. A interpretação consecutiva, ela acontece como? Então, a pessoa palestrando em uma língua, e o intérprete pega aquele conteúdo, ele espera um tempo, não é junto, não é ao mesmo tempo, não. Ele pode também, o intérprete precisa de buscar até algumas outras informações, vai colhendo, faz por tempo, ou pode escrever. Quando ele parar, aí ele vai e faz a interpretação. Aí ele para e o outro continua de novo falando, ele recebe algumas informações, fica assim, um fala um tempo, o outro faz um tempo. Já assistiram algum tipo de filme policial, por exemplo, quando a gente vai fazer lá um julgamento, aí a pessoa estrangeira chama um intérprete para falar com ele. Ele recebe as informações, depois passa para a pessoa. Peraí, deixa eu ver o que ele está falando. Aí pega todas as informações, depois ele passa. Por tempo, por pedaço, por bloco, né? Não é na hora. Essa é a tradução consecutiva. Em reuniões acontece. E aí nós temos a interpretação sussurrada. A interpretação sussurrada, ela acontece de que maneira? Está ali num local, em uma área de uma língua de comunicação, só que todo mundo ali sabe, mas tem uma pessoa que não é fluente, tem um pouco ainda de dificuldade na comunicação. Um grupo pequeno, uma pessoa, e aí, por exemplo, todo mundo ali é fluente em língua de sinais, todo mundo sinalizando, mas tem uma pessoa que não sabe, ela é inclusa ali, e aí fica com a comunicação ainda com barreiras. Aí pega uma pessoa próximo dela e faz a sinalização, a interpretação simultânea para ela. Só para ela, não é para todo mundo. A interpretação à prima vista, o que é? O que significa? É quando a tradução é feita na hora, mas, por exemplo, tem uma pessoa, pode pegar um documento, uma ficha, ela lê e na hora ela já faz a interpretação para a pessoa. Ela não espera, não tem tempo para ela estudar. É na hora. E aí ela pode fazer essa mistura de tradução e interpretação, porque é o que acontece de fato, né? Acontece esses dois métodos ali, porque quando ela faz a tradução do texto, ela tá fazendo a tradução. E aí depois ela pode sinalizar, pode falar, é na hora, tá? E também é importante explicar o quê? Esse tipo de tradução pode parecer simultânea, mas não é sussurrada, mas ela acontece na hora ali, mas ela também usa o texto. Ela não tem tempo antes de pesquisar, de ler vocabulário, dicionário, ela não tem tempo. É na hora, tá? Essa conceituação de tradução à prima vista, que acontece ali naquele momento, é feita assim, porque, por exemplo, a pessoa está lá pesquisando em inglês uma frase,
uma ficha. Tem o nome desse autor que ele pesquisa e ele diz que existem vários tipos, né? Que ele tem uma citação lá no texto que ele diz que esse tipo de tradução é próprio da tradução simultânea, mas você lê um texto e interpreta ele na hora. Por isso que é tradução e interpretação. Essa interpretação à prima vista, ela pega, por exemplo, uma ficha, um documento, ela vai ler na hora e vai fazer a sinalização, ou ela vai falar. Por exemplo, tem uma ficha, um documento em português, e na hora eu vou ler e vou traduzir em língua de sinais. A ficha, né, eu posso perguntar ali, uma ficha de inscrição, um relatório, um relato de hospital, de alta, vários documentos que a gente tem ali que eu vou utilizar a escrita do papel. E aí, por exemplo, uma questão judicial, entre outros. Isso aí é usado na hora. E também nós vamos ver o teleprompter, que você vai vendo ali, olhando na hora o texto, também vai fazendo, que também ajuda você num outro tipo de interpretação. E são tipos diferentes, próprio da tradução, mas que a pessoa, na hora, ela tem que fazer a leitura e traduzir ao mesmo tempo. E ela recebe a informação ali, naquele momento, sem tempo de fazer um estudo prévio. É isso. Então, é próprio, utilizando o texto, que é a tradução, mas a pessoa tem que fazer esse trabalho na hora da execução que está sendo feita. Então, por isso, o nome é a prima vista. Significa isso, na hora eu estou fazendo a tradução. E aí, gostaram do nosso encontro hoje? E aí, deixa eu voltar aqui que o texto não está querendo aqui. Nós temos ainda algumas coisas para estudar, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. E aí, agora vai falar um pouco desse papel do intérprete da educação. Esse tradutor da educação, dentro da sala de aula, vem falando algumas questões, nós vamos ver isso na próxima aula. E também qual a relação desse intérprete, tradutor, com o professor, que é o regente, que é o professor da sala de aula, tá? Então, tem esses dois quesitos para a gente finalizar. Eu vou mandar o texto para vocês, que é importante vocês fazerem uma leitura. Os surdos também podem estudar, porque o texto está lá em Libras também. Só pegar o link. O link funciona como? Você tem que pegar e colocar, copiar e colocar lá no Google. Se colocar no YouTube, ele não funciona. Tem que colocar lá no Google e vai abrir no Google, tá? E aí sim dá para fazer. E é importante a gente entender que há esses tipos de tradução e interpretação. A gente vai fazer uma foto, não sei quem já, todos que já assinaram a lista, porque já está dando o horário, eu tenho aula agora, que eu troquei, e aí o Marcelo quer falar, mas a gente vai tirar uma foto primeiro, e aí depois, assim, gente, estudem. Semana que vem nós vamos terminar esse estudo aí. E quando a gente começar setembro, nós vamos começar com palestras de outras pessoas. O Marcelo vai ser um palestrante, só que lembrando que logo no início do mês, dia 7, é feriado, né? Então, nós temos semana que vem, que é dia 31, vai continuar esse assunto aqui de hoje, de tradução e interpretação, e agora o foco é sala de aula, tá? E aí depois no outro é 7 de setembro, feriado, e aí depois no outro a gente vai começar com o Marcelo fazendo uma palestra, tá? A gente quer colocar os surdos para fazer palestra. Então se organizem. Tainá, não sei se a Tainá está aí ainda. Não estou vendo. Se a Tainá estiver, depois eu falo com ela. Andriele, os surdos que participam aí, Jadilson, né? Ana, Elisa, fazer palestras para nós, estudar um texto, ver algum assunto que quer estudar e vai fazer palestra para a linha de pesquisa, tá bom? Nós vamos organizando depois, eu converso com cada um e coloco o nome certinho. O Marcelo quer falar. Só uma dica para a gente pensar nessa questão do setembro surdo. Eu estou convidando 3 surdos, estou organizando também esse cronograma para a gente ver certinho as datas, fazendo os convites para a gente depois disponibilizar os dias certinho para participação. Então, vai ser livre para todo mundo participar e vai ser aqui o encontro online. Então, a gente vai ter 3 personalidades muito importantes, serão palestras bem especiais com diversos temas dentro da área
do Setembro Azul, do Setembro Surdo. Então, vocês aguardam um pouquinho que mais para frente a gente solta mais informações para vocês. Não faltem e convidem os amigos, os alunos, pessoas que estão estudando sobre a área. A gente está aqui, porque depois nós vamos dar certificação também, tá? O Marcelo está organizando aí, sempre no horário da Licusb, essas palestras online, tá? Não falta, não perde, não. Venha participar, convide as pessoas, surdo, ouvinte, professores, intérprete, professor do AEE,